no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus, amados. Hoje eu irei falar com os irmãos sobre a essência da sabedoria. Ao decorrer desse mês, nós meditamos aqui em várias mensagens baseadas no tema sabedoria divina. E falamos especificamente sobre o livro de Eclesiastes e Provérbios, onde nós meditamos sobre princípios que Salomão deixou para nós, para que nós tivéssemos uma vida sábia. Na primeira mensagem, nós falamos sobre a sabedoria da vida simples, ou seja, da importância de nós não nos iludirmos com as coisas que o mundo oferece e que visam nos iludir para que nós possamos achar que aquilo vai nos trazer felicidade, sendo que, na verdade, é na simplicidade que nós encontramos a satisfação. Na segunda mensagem, nós falamos sobre a sabedoria nos relacionamentos, ou seja, a importância de eu saber lidar com as pessoas, de eu saber lidar com os relacionamentos, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na minha vizinhança, em qualquer área da minha vida. Na semana passada, nós falamos sobre a sabedoria financeira, que era princípios que Salomão falou e nos ensinou para que tenhamos uma vida financeira equilibrada, e nós falamos um pouco sobre a formiga, onde Salomão disse: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então ali nós meditamos sobre esse tema. E hoje, para finalizar, nós iremos falar sobre a essência da sabedoria. Tudo que nós falamos até agora são coisas importantes. Porém, a mais importante dela, ou a base de todas elas, é justamente o temor a Deus. Porque o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De maneira que a primeira característica de alguém sábio, de alguém que leva uma vida direcionada conforme a vontade de Deus, que toma decisões não baseado em atitudes tolas, mas sim em atitudes sábias, com sabedoria. A pessoa que anda dessa forma, a primeira característica dela é o temor a Deus. Porque quando você teme a Deus, todas as suas decisões, antes de você tomar, antes de você fazer, antes de você falar, você se preocupa. Será que isso vai agradar a Deus? Será que eu estarei honrando a Deus agindo dessa forma? Então é por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é isso que nós iremos falar hoje. Porque o temor do Senhor, ele não tem a ver apenas com eu falar, eu temo a Deus. Muitas pessoas falam, muitas pessoas inclusive são até religiosas, acreditando que a religiosidade é o temor a Deus. Ou alguns falam que são temente a Deus baseado nas suas palavras. Mas o verdadeiro temor a Deus, ele é algo que vem de dentro para fora. E ele é demonstrado com ações. E hoje eu quero falar sobre 3 características de uma pessoa que teme a Deus. 3 características de alguém que teme a Deus. Vamos lá. A primeira característica de alguém que teme a Deus é a obediência. O temor ao Senhor, ele deve ser demonstrado na nossa obediência à palavra de Deus. Quem teme a Deus, obedece a sua palavra. Perceba, quem teme a Deus, obedece a sua palavra. A grande questão, amados, é que nos dias de hoje, no Brasil que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, um país que se denomina cristão, dificilmente você vai sair na rua aí e alguém vai dizer assim que não é cristão. Quase todo mundo se diz cristão. Quase todo mundo diz que crê em Deus. Porém, a verdade é que as pessoas dizem que creem em Deus, mas quando chega na hora de obedecer a sua palavra, muitos desprezam a palavra, muitos não observam a palavra. E quando você vai pregar uma palavra ensinando que determinada coisa é pecado, que determinada ação é errada, as pessoas ficam na defensiva: não julgueis.
não me julgue, porque Deus é amor. Essa é a frase. As pessoas não sabem nada da Bíblia, mas essa parte eles sabem. Deus é amor. Porém, o que muitas pessoas se esquecem é o seguinte: Deus é amor. Porém, o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O que eu estou dizendo? Que o Deus da Bíblia, Ele é amor sim, mas Ele também é justiça, Ele é juízo, Ele também é fogo que consome. Então Deus, Ele ama, mas Ele também julga, Ele também corrige. O problema é que as pessoas esquecem todos os outros atributos de Deus e só se apegam no amor. E eles falam assim: não, mas Deus é amor. Então, embora eu esteja fazendo tudo errado, mas Ele me entende, Ele me compreende porque Ele é amor. Mas a pessoa se esquece que o Deus que é amor, Ele também é justiça. E Ele também vai julgar as nossas ações, as nossas atitudes, mediante não aquilo que eu acho certo, não aquilo que eu acho isso errado, eu acho isso certo, não. O juízo de Deus será mediante a palavra dEle, será mediante aquilo que Ele deixou para nós. Então eu posso dizer, como algumas pessoas, esses dias eu ouvi uma mulher dizendo que ela vê sentido no roubo, que ela não acha o roubo tão errado assim. Porque ela fala: mas eu não tenho uma coisa, então eu vou lá e pego aquilo que eu não tenho. Na cabeça dela, roubar não é errado. Agora veja, possa até ser que ela realmente acredite nisso, que roubar não é errado. Possa até ser que na cabeça dela não é errado. Mas o que importa não é o que ela acha, o que importa é que a palavra de Deus diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. E é óbvio que eu dei aqui um caso extremo, a maioria das pessoas sabe que o roubo é errado, até porque a própria lei nossa, dos homens, diz que roubar é errado e a pessoa é punida. Estou apenas querendo dizer que não importa se eu acho que uma coisa é certa ou errado, o que importa é o que Deus estabeleceu pela sua palavra. Então o que cabe a mim? Cabe a mim buscar ouvir a palavra de Deus, buscar entender a palavra de Deus e cumprir a sua palavra. A obediência é uma demonstração de que eu temo a Deus. Então isso é muito importante. Vamos abrir agora, irmãos, Lucas capítulo de número 6, versículo 46, diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E depois ele continua, falando do homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então ele fala: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Então não adianta, amado, não adianta eu apenas dizer que Jesus é meu Senhor, sendo que na prática da minha vida, eu não me preocupo em cumprir a sua palavra, em obedecer a palavra, ou simplesmente obedecer as partes que não pesam tanto para mim, mas na hora que a palavra me confronta, na hora que a palavra pega em algo que eu amo, em algo que eu gosto, aí eu dou um jeitinho de distorcer e dizer: não, isso daí é cultural, não, isso daí não é para mim, não, Deus, é certo isso daí, mas só que Deus entende. Aí eu tento achar uma forma de me desviar, mas o que importa é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a primeira característica de quem teme a Deus é a obediência. Deus é um Deus que Ele exige obediência daqueles que servem a Ele. Então a primeira característica de quem teme a Deus é a obediência. A segunda característica de quem teme a Deus é a reverência. Eu quero que os irmãos abram em Eclesiastes capítulo 5, amados. Primeira característica, a obediência. A segunda característica, a reverência. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 5, o versículo 1 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Essa expressão aqui, guarda o teu pé, ele está falando justamente aqui da reverência. Reverência
significa temor com respeito. Reverência é respeito, é respeitar. Quem teme a Deus, reverencia Ele. A reverência é uma qualidade, é uma característica daquele que teme a Deus. Quando Salomão ele fala aqui, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, perceba que casa aqui está com letra maiúscula, porque ele estava se referindo aqui ao templo, que era o lugar da adoração, templo que foi construído, e lá no templo, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, tinha lá a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, que representava a presença de Deus. Então preste atenção, quando Salomão fala da casa de Deus, ele estava falando do templo, porque na ótica deles, naquela época, o templo era o lugar da presença de Deus, era no templo que Deus manifestava a sua presença. Porém hoje nós sabemos que não existe mais o templo lá de Salomão foi destruído, e hoje Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, na verdade nunca habitou. O templo lá no Antigo Testamento era apenas um símbolo, uma sombra, para que as pessoas conseguissem se relacionar com Deus de alguma forma. Porém a verdade é que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então se a gente pegar esse texto e contextualizar ele para os nossos dias, quando ele fala aqui da casa de Deus, na verdade ele estava dizendo o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na presença de Deus. Naquela época dele, eles entendiam que a presença estava lá no templo, no Santo dos Santos. Mas hoje, que o véu do templo já se rasgou, nós entendemos que a presença de Deus, ela pode se manifestar em qualquer lugar. Aonde eu estiver, se eu abrir o meu coração, Deus manifesta a presença dEle. E é por isso que eu tenho que ser reverente a Deus, aonde eu estiver. Porque Deus ele manifesta a presença dele aqui, mas ele manifesta na minha casa, no meu carro, na rua, aonde eu me colocar diante de Deus e falar: Deus, eu estou entrando na tua presença para orar, para falar contigo, para te adorar. Este momento, este lugar, não importa onde seja, ele se torna o lugar da presença de Deus. E quando eu me coloco diante da presença de Deus, eu preciso ser reverente, eu preciso ter respeito, porque Deus é a autoridade máxima do universo. Deus é a maior autoridade que existe, amados, e é por isso que quem teme a Deus, reverencia a Ele. Quantas pessoas que nós vemos nos dias de hoje, que fizeram da adoração a Deus qualquer coisa, que eles se comportam na presença de Deus como se estivesse em qualquer lugar. Não, na presença de Deus é local de reverência, é local de respeito. Quando Moisés foi no Monte Horebe, na presença de Deus, a sarça queimava e não se consumia, e Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo, Moisés. Deus exigiu que Moisés tirasse a sandália, porque Deus exige reverência. Amado, nós precisamos reverenciar a Deus. A presença de Deus é lugar de respeito, é lugar de reverência. Oh, como é bom estar na presença, amado. Deus é a autoridade máxima do universo. Algumas pessoas ficam constrangidas quando estão diante de um juiz, diante de um policial, diante de alguém famoso. Mas se tem um lugar que eu quero estar, é na presença de Deus. Não importa se tenha 10, se tenha 1000, mas Deus está nesse lugar, e nós te reverenciamos nesta noite, ó Pai. Oh, aleluia, aleluia, nós te adoramos. Adora Ele por um minuto, amado, reverencia Ele, aleluia. Moisés estava sozinho lá no Monte Horebe, mas Deus estava com Moisés. Você pode estar sozinho no seu quarto, na sua cozinha, mas Deus está lá com você, porque é a presença dEle, é a presença dEle. Oh Deus, a tua presença, nós te adoramos, Senhor. Quem teme a Deus, reverencia Ele. A presença de Deus, irmão, é um lugar de reverência, aleluia. Culto não é lugar de entretenimento, culto não é lugar de show, culto é lugar de reverência, de respeito, porque a autoridade máxima do universo está em nosso meio.
culto não é lugar de piadinha, de palavras de baixo calão, mas é lugar de reverência, de uma linguagem sã, irrepreensível, de temor, de respeito, porque Deus está no meio do seu povo, aleluia, aleluia, aleluia. Reverência. É interessante quando Salomão diz, ele fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu gosto muito dessa palavra casa, porque como eu disse, casa para Salomão aqui, ele estava falando do templo, mas ele usou a palavra casa. Casa é lugar de habitação. E como nós sabemos que o templo físico já não existe mais, eu quero te dizer que existem 3 casas, que essa casa aqui pode representar. A primeira casa, que essa casa pode representar, é a casa onde a gente congrega, a igreja, a congregação. Como eu disse, que deve ser um lugar de reverência. Em Atos capítulo 2, veja aí, irmãos, rapidamente, me chama a atenção, Atos capítulo 2, texto que todo crente pentecostal gosta, conhece. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Aleluia. Eles estavam reunidos numa casa. Deus poderia ter derramado o teu espírito em qualquer outro lugar, numa floresta, na mata, numa caverna, mas a Bíblia diz que Deus derramou na casa. Então é por isso que essa palavra casa me chama a atenção, porque o primeiro lugar que eu devo reverenciar a Deus é na minha casa, é aonde eu moro. Porque ser reverente a Deus na igreja é muito bom e é importante, como eu já disse, mas eu também tenho que ser reverente a Deus lá dentro do meu lar. A minha casa também deve ser um local que expresse a reverência e o respeito diante de Deus. Aquilo que eu não falo aqui na igreja, eu também não tenho que falar na minha casa. Aquilo que eu não faria dentro da igreja, eu também não tenho que fazer dentro da minha casa. Se na igreja eu tenho o prazer de ouvir louvores de adoração, de engrandecimento, por que lá na minha casa eu vou ouvir músicas que confrontam a minha fé, que desonram o meu Deus? Não, na minha casa também é lugar de honra, de glória para o nome do Senhor. A minha casa também é lugar da presença de Deus, porque o Espírito, Ele encheu a casa. Então a casa, ela pode simbolizar a igreja onde a gente se reúne para adorar, pode simbolizar a minha casa aonde eu moro, de tijolo, a minha casa, o meu lar, com a minha família, mas pode representar a minha casa, que é o meu corpo, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Essa casa que é o nosso corpo, onde Deus habita, eu também preciso reverenciar a Deus através do meu corpo. Não adianta vir com essa conversa que Deus só quer o coração, não. Deus quer uma entrega completa. Então eu tenho que reverenciar a Deus através do meu corpo, da minha mente, do meu coração, da maneira como eu me visto. Eu tenho que ser reverente diante de Deus. Primeira característica de quem teme a Deus é a obediência. A segunda, a reverência. E a terceira característica de quem teme a Deus é a adoração. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Veja, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Então, a casa de Deus é um lugar de reverência, de respeito à presença de Deus, mas também é um lugar para oferecer alguma coisa. Deus, Ele está com as mãos estendidas para operar milagre, para responder a nossas petições. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador. O Deus que nós servimos, Ele é galardoador. Ele tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Só que tem uma coisa: Deus também quer que a gente ofereça algo para Ele.
E o interessante é que Deus não precisa de nada. Deus é dono de tudo, Ele não tem nada que Ele tem falta, mas Ele quer a nossa adoração. Quem adora, demonstra reverência. A Bíblia diz que Caim e Abel ofereceram a Deus a sua adoração, mas a oferta de Caim foi rejeitada. E foi rejeitada, muitos discutem por que foi rejeitada. Será que é porque ele ofereceu frutos e o ideal deveria ser sacrifício com sangue? Outros dizem que Deus rejeitou porque ele ofereceu frutos velhos, que já estavam estragados. Não sei. Mas o que todos concordam e o que está na Bíblia é que o problema de Caim não era necessariamente o que ele estava oferecendo, mas era como ele estava oferecendo. O coração de Caim já estava longe de Deus. Ele chegou para oferecer a Deus a sua oferta. Mas na verdade ele ofereceu a oferta, mas o coração dele não estava em Deus. E não adianta eu oferecer a minha oferta, a minha adoração, não estou falando de dinheiro agora, estou falando de adoração. Quando eu ofereço a minha adoração a Deus, eu não posso apenas oferecer a minha adoração, o meu glória, o meu aleluia, o meu louvor, mas antes de nada, o meu coração deve estar entregue diante da presença de Deus. Uma entrega completa. E quem teme a Deus, adora a Ele. É por isso que o Senhor Jesus disse, quando Ele encontrou aquela mulher samaritana, ela falou: Senhor, onde é o lugar que devemos adorar? Ela estava perguntando sobre o local físico. Ela queria saber se era em determinado local ou em Jerusalém. E aí Jesus fala para ela: mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E agora Jesus fala assim: porque o Pai está à procura de tais que assim o adorem. Perceba que antes as pessoas tinham que ir até o templo para adorar. E essa era a dúvida dela: em qual local ela deveria ir para adorar? Mas Jesus disse para ela: não, chegou o momento que não é mais vocês que terão que ir a algum lugar para adorar, mas é o meu Pai que vai aonde tiver no verdadeiro adorador. E é por isso que Deus está aonde tem adorador. Deus está aonde tem adoração sincera. Agora nós precisamos entender que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando a gente vem para o culto, quando a gente vem para o lugar de adoração, é um momento específico para adorar. De maneira que o culto não é algo que a gente assiste, como a gente assiste alguma coisa, um espetáculo, não. Culto é a gente oferece a Deus, a gente participa. É por isso que nós não podemos perder o hábito, irmão, de participar do culto. A hora que for orar, eu vou orar. A hora que for cantar, eu vou adorar a Deus. Mas eu não canto bem, mas canta mesmo assim. Ofereça a Deus a sua adoração. A hora que for o momento da palavra, e você sentir e dar um glória, dá um aleluia. Porque você está participando do culto, é algo que a gente faz em conjunto. Então eu tenho que adorar a Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: existe uma diferença, amados, em conhecimento, experiência de vida e sabedoria. Conhecimento é uma coisa, experiência de vida é outra coisa, sabedoria é outra coisa. Conhecimento é algo que você conquista estudando, pesquisando, lendo um livro, assistindo uma aula, fazendo um curso. Porque quando a gente fala de conhecimento, nós estamos falando das informações que você adquire sobre um determinado assunto. Então, conhecimento é informação. Eu posso ir lá, por exemplo, e fazer uma aula de matemática. Eu estou aprendendo e tendo conhecimento sobre matemática. Experiência de vida é outra coisa. O conhecimento você adquire estudando, pesquisando. Mas a experiência de vida você não aprende nos livros. Você não aprende na faculdade. A experiência de vida você aprende vivendo a vida, passando pelas experiências, tendo frustrações, sucessos, fracassos. Essa é a experiência de vida. Mas quando eu falo de sabedoria, a sabedoria você não encontra ela nos livros.
A sabedoria, você não encontra ela com experiência de vida. Algumas pessoas confundem experiência de vida com sabedoria, mas são coisas diferentes. Porque a experiência de vida é aquilo que você viveu. E é óbvio que ter experiência de vida é importante e tem a sua utilidade. Mas a minha experiência de vida não quer dizer que ela vai servir para você. Às vezes eu vivi uma situação que eu resolvi de uma forma, mas não quer dizer que a forma como eu resolvi vai dar certo para você resolver. Porque a experiência é algo particular. Agora, quando eu falo de sabedoria, a sabedoria é algo que você não conquista nos livros. A sabedoria é algo que não conquista com experiência de vida. É possível a pessoa ter 80 anos de idade e não ter sabedoria. Ela pode ter experiência de vida, mas não sabedoria. Quantas pessoas que a gente conhece que é de idade, e quanto mais velho fica, mais difícil fica de lidar, mais difícil fica de conviver. Não é todos, mas tem. Então, idade não significa sabedoria. O conhecimento adquire estudando. Experiência de vida adquire vivendo a vida. Agora, sabedoria, a fonte da sabedoria é Deus. A Bíblia diz: se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá liberadamente. Então nós concluímos agora essa série de mensagens sobre o tema sabedoria. Nós falamos de vários aspectos da vida, mas nós precisamos entender que Deus é a fonte da sabedoria. E é por isso que nós precisamos estar continuamente na presença de Deus, nos apresentando diante dEle, orando diante dEle, pedindo: Senhor, me dá sabedoria. Não importa, meu amado, se é no seu trabalho, se é nos relacionamentos, se é um problema emocional, se é um problema conjugal, seja lá qual for, se apresente diante de Deus em reverência e fala: Senhor, me dá sabedoria para lidar com este problema. E Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar sabedoria. Sabedoria é essa que vem de Deus. E Ele manifesta essa sabedoria para nós através da sua palavra. É na palavra de Deus que nós encontramos a sabedoria de Deus. E é por isso que nós temos que buscar constantemente diante de Deus essa sabedoria para lidar com os problemas e circunstâncias da vida. Se coloque de pé, amados. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então que nós possamos verdadeiramente temer a Deus, reverenciando a Ele, obedecendo a sua palavra e adorando Ele de todo o nosso coração. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito e tem derramado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela nos ensina, ela nos conduz, ela nos exorta. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco através dessa palavra. Ó Deus, que nós estejamos dispostos a te obedecer, ó Pai, sem reservas. Te obedecer, ó Pai, de todo o nosso coração. Nos ensina, Senhor, a ser reverentes diante do Senhor. Aonde nós estivermos, aonde nós formos, seja em casa, no trabalho, na rua, na igreja, aonde nós estivermos, que nós sejamos reverentes, respeitosos diante do Senhor. Ó Deus, e que nós sejamos verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, ó Pai. Nós nos apresentamos diante de ti nesta noite, e que aonde essa mensagem chegar, que o teu Espírito Santo possa fazer essa semente florescer em cada coração, e que nós possamos agir a partir de agora, não mediante a nossa inteligência, a nossa visão, mas mediante a tua sabedoria e os teus princípios. Este é nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.